Mas ele não tinha tempo de mais ninguém. Meus amigos, meus irmãos, é grande a nossa alegria nesta noite, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos neste local com o objetivo maior de adorar o Senhor. E hoje à noite nós queremos adorar o nosso Mestre estudando a sua palavra. E eu convido a todos para que possamos ler juntos a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Segundo aos Tessalonicenses 2, 5 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que Deus, o Senhor, possa aplicar esta porção lida de sua santa palavra aos nossos corações. Oremos, irmãos. Soberano Deus, amado Pai, graça te rendemos pela tua palavra, ó Senhor, e pedimos que nesta noite o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações, aos corações dos ouvintes nesta noite, que ela possa encontrar guarida em seus corações. Agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós queremos nesta noite falar mais um pouquinho, avançando em nossos estudos sobre a pessoa do Anticristo. E hoje nós falaremos especificamente sobre aquele que o detém. Ora, é sabido por todos nós que somos estudantes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que o Anticristo se levantará no final dos tempos. Para muitos, ele se levantará num período em que a Igreja do Senhor Jesus ainda estará militando na superfície do planeta Terra. Para estes, a Igreja do Senhor Jesus, ela tem que passar necessariamente pelo período de tribulação e grande tribulação aqui no planeta Terra, para que ela possa enfrentar o Anticristo, com o objetivo, talvez, de ser purificada na tribulação, para posteriormente ser arrebatada pelo Senhor Jesus. Este grupo é conhecido como os pós-tribulacionistas, mas nós temos também a doutrina pré-milenista. Para o pré-milenista, a Igreja do Senhor Jesus, ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Porque, naturalmente, o pré-milenista, ele é também pré-tribulacionista. E o X da questão está no fato de que, para o anticristo se manifestar, para o anticristo se revelar,
é necessário que aquele que agora o detém seja afastado do planeta Terra. Vamos então calmamente aqui aos textos que versam sobre essa doutrina. No versículo 5, que nós lemos há pouco, aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo está enviando esta carta como um título ou a título de lembrete. Olha só o que diz o apóstolo: não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. Ora, Paulo está indagando, mas essa indagação, ela tem a força de um lembrete. Eu não disse para vocês tais coisas? Sim, eu disse. Então, Paulo está dizendo isso. Quando eu ainda estava convosco, pessoalmente, eu costumava vos dizer isto, ou estas coisas, esta doutrina. E olha o verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Ora, Paulo está falando daquele personagem, daquela figura que impede, que está prendendo o anticristo, para que ele não se revele enquanto não chegar o dia pré-estabelecido por Deus para que ele se revele. Então Paulo diz no verso 6: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, em ocasião própria. E no verso 7, amados, Paulo fecha essa argumentação dizendo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então Paulo está lembrando mais uma vez. Olha o lembrete de Paulo. Ele diz: vocês são sabedores que o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o mal, ele opera desde o princípio. Logo após a criação do homem, o mal começa a atuar na superfície do nosso planeta Terra, tentando Eva lá no jardim, mais tarde fazendo com que Caim se levantasse contra o seu irmão Abel e o assassinasse, e assim por diante. Ao longo da história da humanidade, nós observamos que os agentes do mal, eles são bastante ativos na superfície do nosso planeta Terra. O mal, ele está no mundo, o mal, ele está agindo. É por isso que o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta às igrejas da Ásia Menor, ele diz assim: filhinhos, nós sabemos que esta é a última hora, porque muitos anticristos têm saído mundo afora. Eles saíram do nosso meio, não permaneceram porque não eram dos nossos. Então, João, lá no seu tempo, quando ele escreve a sua primeira epístola,
aí por volta do ano 96, 98, já próximo de fechar ali o primeiro século, ele já está avisando aos irmãos de sua época que o espírito do anticristo já estava no mundo. Mas a pessoa do anticristo ainda não. Porque, conforme Paulo, ele aguarda o momento certo, o momento oportuno, pré-estabelecido para que ele possa se revelar, para que ele possa atacar os filhos de Deus que estiverem na superfície do planeta Terra naquele período, onde provavelmente ele vai lidar diretamente com a nação de Israel e com os convertidos do período de tribulação e de grande tribulação. Isto porque, amados, no nosso entendimento, aquele que agora o detém, aquele que agora impede a manifestação do anticristo é o Espírito de Deus. Alguns teólogos se dividem aqui. Alguns dizem é a igreja. E nós entendemos que esses não estão longe da verdade, porque de alguma forma é a igreja, sim, mas a igreja através do Espírito Santo que está nela. É a igreja submissa às ordens do Espírito de Deus e sobre a regência deste mesmo Espírito que combate, que milita contra o mal. A igreja, ela enfrenta o mal através da pregação do Evangelho, através de suas orações, através de sua militância aqui neste planeta Terra. E o Espírito Santo de Deus, ele habita no coração da igreja. Isto desde o dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, aquele dia especial, naquele momento histórico, quando os primeiros cristãos estavam reunidos em Jerusalém e o Espírito de Deus desceu sobre eles, enchendo a sala onde eles se encontravam de sua presença, de sua glória. E naquele momento a igreja do Senhor, ela foi cheia do Espírito de Deus, foi batizada pelo Espírito de Deus e ficou habilitada para anunciar o Evangelho nos 4 cantos do planeta Terra. Mas chegará o dia em que o Espírito Santo de Deus, cumprindo com a sua missão, executando a sua obra evangelizadora neste período da graça, a igreja do Senhor, ela será retirada deste planeta pelo mesmo Espírito de Deus, que vai apresentar a noiva imaculada ao Senhor Jesus nos ares. E a partir de então, a atuação do Espírito Santo sobre a terra já não será mais no mesmo modelo, no mesmo caráter que ele atua hoje com a presença da igreja aqui no planeta. Hoje ele habita com a igreja, mas no momento em que a igreja for retirada, ele será exatamente essa pessoa que vai retirar a igreja e vai acompanhar a igreja. E então, meus queridos irmãos, a terra estará pronta para a manifestação do anticristo. Algumas pessoas perguntam: mas se o Espírito Santo se retirar, como é que vai haver conversão no período tribulacional? Meus queridos, nós precisamos compreender que a semana de tribulação é a última semana da profecia
do anjo Gabriel, do profeta Daniel, quando ele fala para o profeta que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. O povo de Daniel, o povo de Israel, a santa cidade de Daniel, Jerusalém. Então essa última semana, que se cumprirá no período hoje chamado pelos teólogos, por nós, como semana de tribulação, dividida ao meio, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. É exatamente a última semana da lei que será cumprida. E o Espírito de Deus, ele não deixa de agir, porque Deus jamais deixou de agir. Lembram do momento em que Jesus foi questionado sobre o trabalho no dia de sábado, quando ele disse para os hebreus: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, de tal maneira que muda as características, muda o modo, muda o modelo, mas o Espírito continua atuando da mesma maneira como ele atuou nos dias do Velho Testamento. Lembram que o Espírito de Deus, ele vinha sobre os profetas, e os profetas levavam a mensagem do Senhor, dizendo mais ou menos assim: veio o Espírito de Deus sobre Zacarias e ele profetizou. Veio o Espírito do Senhor sobre Isaías e ele profetizou. E assim nós vemos o Espírito de Deus agindo na vida do povo. No Velho Testamento nós vemos o Espírito agindo na vida de Sansão, por exemplo. O Espírito, ele via e fazia a obra, porque o seu ministério, ou o caráter do seu ministério no Velho Testamento era temporário, mas ativo. Nos dias da igreja do Senhor Jesus, na dispensação da graça, o ministério do Espírito, ele se desenvolve de forma permanente, porque ele habita no coração da igreja. Só para nós encerrarmos aqui, alguns também costumam dizer que o Espírito sempre esteve presente no planeta Terra, desde a criação. Ali a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia. Isso implica dizer que o Espírito de Deus era ativo na obra da criação. E ele sempre agiu mesmo sobre a face da terra. E continuará agindo. Mas, neste momento da graça, ele age e habita. Ele habita na sua igreja. E no momento que ele retirar sua igreja, então o caminho estará liberado para o anticristo. Porque quando a igreja do Senhor Jesus, isso nós vamos falar em outro momento ainda, ela for sendo arrebatada para o encontro do Senhor nos ares, então nós teremos o quê? Uma batalha no céu, quando Miguel e os seus anjos, pelejando contra o dragão, o lançarão para a terra, e não se achará lugar mais para eles na superfície celeste, na esfera celeste. Também ele habitará a esfera terrena, podendo atuar. Não vou dizer que ele vai atuar livremente, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, mas ele terá um acesso muito mais facilitado. E muitas coisas, queridos, vão se dar nesse período de tribulação. E ele começa exatamente com a retirada da igreja, a retirada do Espírito Santo, e depois da retirada do Espírito Santo, começa
o dia do Senhor é aquele dia cujos profetas dizem que será dia de negritude, dia de treva, dia de escuridão, dia de angústia, angústia para a casa de Jacó. Que Deus nos abençoe. Se você tiver alguma pergunta, envia para nós. Se você achou interessante, deixa o teu like e se inscreve também no nosso canal. E nós teremos o maior prazer de acolher aqui as suas críticas, as suas sugestões e as suas perguntas também. Fica com Deus.